Eu relutei em pegar a Bíblia e eu iria acessar o que todo mundo faz ao Google. Mas aconteceu exatamente o que acontece comigo quando eu tento fazer puxador, em vez de ir para aquela barra ali em cima, tá vendo? Os meus dois ganchinhos lá, meus dois caninhos, assim, ó, vocês já viram fazendo? Mesmo com o meu sente, gente, eu estou matando as formiguinhas aqui, que não tem um problema, eu não vou acabar nunca com elas, né? Elas dominam a minha casa, elas são donas aqui da casa. Mas quando eu estiver falando, eu quero que elas me respeitem. Quando eu subo ali, eu faço 30 barras. Quando eu estou acovardado, com preguiça, sei lá, talvez eu me avalie e falo, eu estou sem força, posso ficar pendurado ali, tá frio. Eu quero fazer costas, vou fazer o puxador. Eu tenho um puxador 2 lá em cima. Eu volto e meia faço, mas se eu não subir numa barra, não faço aquele que vocês fazem na academia, peitoral inferior, se eu não fizer paralela, que são os 2 movimentos que eu mais fiz aos meus 10 anos de idade. Então, era o que tinha em casa, uma barra que meu pai colocou, e nessa mesma barra você ficava em cima e fazia paralela. Então eu sinto que eu estou me acovardando. E aí eu faço o que eu fiz agora. Eu falo, não, eu vou fazer a barra. Fazer o que der, mas que eu vou fazer a barra, eu vou. E as formigas não param. São as filisteias aqui da minha casa. Tem o povo filisteu e tem as formigas filisteias. E o que acontece? Eu vou e acabo fazendo às vezes até bastante barra. 28, 27. Eu estou com 110 quilos, 113. Então não dá mais para fazer aquelas 36 barras. Enfim, eu ia para o Google e sabia onde é que estava essa parte. Mas olha, ela me segue desde quando eu me converti, desde 1984. Já cheguei a comprar louvores, hinos, lendo ela. Daqui para São Paulo, eu ia trabalhar em São Paulo. Enquanto estava no ônibus, eu compunha uns três louvores lendo ela. Aqui, minha Bíblia. Está com as folhas já caindo. Eu nem mexo nela para preservar os meus papiros. E o que acontece? Vim para ela. Eu vim para ela e agora perdi. Eu estava em 1 Samuel 17. Volto. Eu queria resumir, mas eu sou falador, não tem jeito. Eu estou muito contente, graças a Deus. Estou de férias, mas não pelas férias, já estou com vontade de trabalhar. Trabalho desde os meus 12 anos de idade. Não sei se você vai conseguir ver aí, ó. Tá vendo que coisa linda, ó. Aí. Isso aqui é a minha área de lazer que eu chamo. Lazer porque dá para treinar, dá para colocar uma piscina. Se a minha neta quiser ficar ali brincando, vai ter espaço, meu neto, quando vier. Eu tô com 58 anos e fiz isso aí. Eu trabalho à noite, eu gosto de trabalhar à noite, quando o sol vai embora, no entardecer, é que eu começo a trabalhar. Foram noites de trabalho, mas concluí, graças a Deus, estou muito feliz. E assistindo ele é um político, não sei se é deputado lá de Belo Horizonte. E esse menino me levou a voltar aqui na Bíblia em 1 Samuel 17. Eu preferi procurar, não quis ir para o Google não. Eu não quis puxador, eu quis me pendurar na barra. E em Levítico 17 fala sobre a guerra, que eles viviam em guerra. Filisteus viviam em guerra com o povo de Israel. Mas essa foi diferente e requer uma atenção maior, porque esse jovem me fez levar a isso. Levítico 17 fala o seguinte, em 1 Samuel. E os filisteus se ajuntaram nos seus arraiais para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Dami. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte e na banda da Além. Os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem e um vale.
estava entre eles. Você acha isso no Google aí. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, muito famoso aí, isso aí até quem não é evangélico sabe da história. Não, porque esse homem tinha 6 côvados, que é a medida de um cotovelo ao puro. 6 côvados, 60 centímetros mais ou menos, ou 50, escolha. De qualquer forma, esse homem tinha mais de 3 metros, porque tinha mais um palmozinho. E palmo sempre foi palmo. Essa medida de côvados você vai ver também lá em Noé, quando ele faz a arca. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, é uma cidade, que tinha altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da sua couraça de 5.000 ciclos de bronze. Era pesado, não tenho a mínima ideia de quanto é que era, mas deveria ser muito pesado. Para cobrir um homem de 3 metros e pouco, tudo no ferro. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e o escudo de bronze entre os seus ombros. Aqui assim. E a haste da sua lança era como o órgão tecelão, e o ferro era enorme, era comprido, ia para lá embaixo, lá naquele quarto lá. De ferro, e diante dele e o escudo. Parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saíres a ordenar a batalha? Isso é um costume antigo, eles recorreram a esse costume. Não sou eu um filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Olha que desafio. Fora os palavrões e as afrontas que eles chamavam o povo de Israel, né? Gente, eu simplesmente acordei às 5 horas e eu não consigo dormir. Já são 7 horas da manhã, passou um cavalo, uma carroça aí na rua, e eu estou aqui gravando esse vídeo. Gente, para resumir, ninguém queria enfrentar os filisteus. Então em Samuel, leia a história completa em Samuel, porque eu vou ver que vai acabar o vídeo, eu falo. Ninguém queria encarar Samuel. Esse menino Nicolas, é um menino isso aí, Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte, ele é um menino. Mas não necessariamente é aquele menino que tem que ficar no celular, nerd, o celular, meus games, ou fazendo aquelas coisas que os jovens gostam de fazer, porque tá todo mundo fazendo, né? Aquele cabelinho escorrido, uma touca assim, ou isso, ou aquilo. Enfim, ele, uma capacidade incrível, falando com pessoas competentes e abismadas. Me lembrou muito Jesus entre os não ele, sim, mas a forma, porque ele é cristão, né? O fato é que Davi, que Jesus estava entre os escribas, os homens das leis, os homens que conheciam, os homens estudados, os eruditos, debatendo com eles com 12 anos. Tá? Não é a idade do rapaz aqui em questão, mas o que eu quero que você entenda, ele acabou me levando a essa história. Davi fez primeiro o iFood, ou a entrega, deliver, porque o pai dele sabia que os 3 irmãos, Eliabe, e o outro, agora não tá aqui, depois vocês dão uma lidinha, são 3 irmãos que estavam na batalha ouvindo isso. E ele foi levar marmita pro irmão. Marmita não, comida, né? Era efa de farinha, 10 pães, e foi levar para os irmãos. E o pai mandou queijo pro chefe lá da coisa, porque eles estavam lá no exército do rei Saul, que estava se borrando de medo do filisteu, assim como todo Israel. E aquele filisteu sempre chegava ali e fazia as mesmas afrontas, de manhã até a tarde, desafiava, não aparecia um filho de Deus. Hoje em dia tem muito isso. Muito pastor que fala alto, que grita, esperneia no púlpito, mas se ele aparecer com uma pistola na frente dele, ele sai correndo. Não precisa nem uma pistola, uma peixeira, uma faca, um cara forte, ele não encara não. E às vezes orar não vai dar muito certo. Às vezes Deus quer que você tome uma atitude um pouquinho mais, né? Vamos para o arrebento. Eu acho que você ser um líder não significa que você tem que ser um cara assim,
Sim, eu vou perdoar você, mas se você quiser brigar, eu vou brigar com você, você marca o local. Isso é muito legal. Ouvi uma história assim, que o pastor falou isso. Bom, você quer brigar, então vamos brigar. Tirou a roupa e foi para cima. Aí o cara aceitou Jesus Cristo, porque viu que o cara não era covarde. Mas tem muito covarde aí, que gosta muito de falar de valentia no púlpito, que nós vamos, nós somos, e não é. Então, Davi chegou lá, começou a perguntar, porque ele estava ouvindo também. Começou a ouvir aquele filisteu na hora que ele estava falando. E ele falou, é assim, ninguém está querendo ir. O rei está oferecendo a filha, está oferecendo aí uns prêmios, mas ninguém está querendo morrer, não. Mas Davi falou assim, caramba, peraí, vocês estão com medo disso aí? Nós somos a nação eleita de Deus, nós somos o povo de Israel, o povo de Deus, o povo todo-poderoso, e as formigas filisteias estão aqui para me perturbar. E eu fico desviando o meu senso aqui. Pronto, mas já dei uma baixa agora nas formigas. E o irmão dele, se eu não me engano, mais velho, ele aí falou, tu já sei que tu veio aqui chiruzar, né? Tu veio aqui olhar o que está acontecendo, né? Mas ele continuou falando. Eu fico querendo imaginar essa cena. Na verdade, eu imagino ela, né? Eu só queria ver ela ser reproduzida num filme, um negócio. Não era melhor, porque os filmes que vêm aí são muito patéticos. Ele chegando e ele falando, aquele jovem inquieto e todo seguro de si. O Nicolas me lembrou isso. Acabei apagando o Nicolas, porque aqui é um tipo de desodorante. E o fato é que a cara chegou no ouvido de Saul e Saul falou, chama esse menino, chama esse rapaz aí. Pensou que era um rapaz, pô, pivetinho, Davizinho, pô. Era pastor, com roupa de pastor ainda. Chegou, não, você não vai lá enfrentar ele não, o Saul, o velho Saul. Reinou 40 anos. Davi reinou 40 anos e Salomão 40 anos, quando o reino era unido. Depois se separaram, né? Fizeram besteira. Bom, depois eu falo isso. Aí ele falou, não, você não vai, esse homem aí que tá gritando é homem de guerra, olha o tamanho do cara, tu vai encarar. Não, eu sou pastor, já encarei um urso, matei um leão, e ele falava porque era real. Olhando assim, dá a impressão que ele estava viajando, estava sonhando, mas na verdade ele estava falando a verdade mesmo. Na verdade, ele estava falando a verdade, parece redundante, é porque ele estava emocionado e muito furioso que aquele cara estava falando um monte de besteira e aqueles monte de soldados estavam com medo. O que aconteceu foi que Davi, tentaram colocar uma roupa de guerreiro em Davi. Os benjaminitas, eles eram excelentes na funda. Eles conseguiam atirar num fio de cabelo à distância. Se você ficasse com o fio de cabelo aqui, pode ficar tranquilo que ele não acertava você. À distância, ele girava aquela funda e acertava o fio de cabelo. Imagina um cara com uma mira precisa num revólver, ou arco e flecha, que seja. E foi a arma que ele usou, a mesma arma que ele usava no pastoreio. O filisteu esperava uma espada, alguma coisa. Chegou lá, vem ele com pedra. Aí o filisteu, eu sou cachorro para tu ficar me atacando pedra? Cadê a arma, né? E zombou e falou um monte de besteira para Davi. Você sabe o final da história. Davi não confiava no poder da pedra dele. Ele confiava no Deus dele. Se ele tivesse que morrer, ia morrer lutando, sabe? Mas ele ia morrer lutando e dizendo, olha, nós somos corajosos. Na verdade, ele era corajoso. Imagine que foi o que poderia ser feito um grande guerreiro, um homem competente que treina para lutar, foi passado por um jovem pastor. E vendo o Nicolas Ferreira aí, eu vi que há esperança. Nem todos os jovens estão enfiados no celular, só vendo, nada contra celular, eu fui criança, mas há um período na vida da gente e os dias hoje são difíceis. Os dias não são mais na época do Oswaldo Lima dos Santos, ali na rua W, jogando bola com meus amigos de infância, porque ali ainda era muito bom, porque nós fazíamos ginástica. Hoje os jovens não estão nem isso fazendo, eles estão dentro de um quarto, ou dentro de jogando joguinho, lutando, mas lutando quando nós lutávamos capoeira, boxe, o que aparecia era Kung Fu, foi a época de Bruce Lee, foi a época de boxe, Muhammad Ali estava virado no siri, então isso aparecia na televisão e a gente reproduzia. Meu pai era lutador de luta livre, não tinha como escapar. Entendeu? Para completar, nós tínhamos peso de concreto, barra, não tinha como escapar daquela barra ali, ó. Treinávamos. E na escola nós tínhamos que encarar, não tinha gangue não tinha bullying. Era o cara tá bullying comigo, aí sim, tá me enchendo o saco, aí eu ia para cima. Ou apanhava, ou batia, ou empatava. Mas que não tinha essa não, mamãe não ia vir me salvar. Andava cerca de 3 quilômetros para ir e vir da escola, certo? Era longe, não tinha escolar não. A gente ia no arrebento mesmo, e para isso você precisa treinar.
Não era no game do Street Fight, não. O Street Fight era eu, o Ken e o Ryu, tudo junto aqui. E eu ia pro arrebento. Sabe por quê? O mundo está mudando. Os jovens estão achando que tem que ficar parado ali, em frente à televisão. Não aguento mais ficar em frente de uma televisão assistindo coisas que não me produzem, a menos que eu queira relaxar. Hoje eu vou viajar na maionese. Tentei aqui colocar um filme, quando vi muita besteira não deu, não aguentei. Aí coloquei um policial, aí gostei da trama, pá, fui. Fora isso, é só estudo, gente. Eu quero estudar. De pra quê? Se eu já estou morrendo. Eu posso falar assim, estou com 58 anos, a Covid está aí na esquina, em qualquer lugar. Eu não gosto de usar máscara, eu rejeito, só uso mesmo em locais cheios de pessoas, para as pessoas e para mim também. Mas fora isso eu não aguento, não quero tomar vacina, eu sou assim, fazer o quê? Eu perdi meu pai, e meu pai tomou os cuidados todos, e ele estava certo em tomar os cuidados todos, mas às vezes eu fico pensando se a gente não esqueceu de um detalhe, que é Deus que tem você no fio de linha, sabe? Ele segura. A linha não tem força para segurar, mas ele segura. Porque ele é Deus. Então, quando eu for, eu fui. Acabou. Acabou. Simples assim. Não sou um exemplo a ser seguido, mas sou assim. Porque vem de uma época diferente, numa época que nós sobrevivemos a todos os tipos de enfermidade da época. Das mais perigosas, das gripes mais perigosas, e malária, essas coisas. Sempre teve alguma barriga d'água, sarampo, catapora, tudo e mais um pouco, tuberculose. Sobrevivemos. Na verdade, Deus guardou todos nós e vai guardar até quando Ele achar. Eu fiz essa minha obra aqui, essa minha casa, e eu vendo esse rapaz aí, eu fico... Isso serve de exemplo, mandei para o meu filho, quero que ele veja isso. Você fala para ele, filho, você pode ser um juiz, um médico, jogando game. Você pode jogar um game. Tirar 15 minutos do seu plantão de médico para jogar o seu joguinho preferido. Mas você é médico. E dos bons. Sou contra, tão contra ao bandido que, porque está em 5, são valentes, como sou contra com o policial que também só é valente porque está em 5, porque está numa viatura, porque está com 5, 6, ficam poderosos. E os pequenininhos são os mais terríveis, são os mais valentões. Não que seja que nem Davi, porque Davi era pequeno e era guerreiro. E tem aqueles caras que são pequenos e são guerreiros, são sangue ruim. Sangue ruim. Não tem problema em apanhar, não. Mas também tem os bandidos que com a arma e com 5 caras eles são tudo valentão. Se vai saindo um, vai saindo, o valentão começa a murchar. Não foi para isso não que eu nasci. Eu não nasci com essa índole. Eu sempre dependo de Deus, mas gosto de me cuidar. Gosto de apanhar menos. Eu sou forte para aguentar um pouquinho mais de pancada e apanhar um pouco menos. E às vezes até não brigar. As pessoas acham que eu sou o the best do MMA. Não é verdade. Eu sou só um velho. Veja que estou recorrendo a um óculos porque eu não consigo. Eu consigo ter a mesma força ou força maior do que quando eu tinha quando era novo. Meu supino ainda é 110, 130, 140. O que eu colocar lá está subindo. Até o meu 150 já está voltando, que o tríceps já está melhorando. Barra é 30, mas, gente, já estou com 58 anos. As vistas não aceitam ler, não consigo ler mais com a precisão que eu li antigamente. Diabetes. Em quem eu devo confiar? Numa vitamina? No que eu devo confiar? Em que e no que? Eu confio em Deus, que não é o que nem o que, é o Todo-Poderoso, o Criador do universo, de toda... Gente, quando você olhar o universo, procura ler um pouquinho de astronomia, que o próprio cientista fala para mim, e fala para todos nós, e para eu crer que Deus existe. O médico Drauzio Varela, numa das suas... explicando do nascimento até não sei aonde, como uma criança nasce, e ele falando do líquido amniótico da criança por alguns tempos. Gente, ele é ateu, mas ele falou para eu crer em Deus. A matemática, os matemáticos, fala para eu crer em Deus, porque tudo é contado, tudo é matemática. Não tem jeito. Toda a quantidade de célula no nosso corpo é contada. A quantidade de tudo é contado, tudo número. Deus é matemático dos matemáticos. Então a gente fica assim, às vezes, impressionado quando um jovem chega a um patamar alto e não de esquerda, não é um alienado da esquerda,
mas alguém que procurou a verdade na igreja mesmo. Ele fala uma coisa interessante. A igreja é um local onde você não pode ponderar. É por isso talvez que eu não vá. Porque se eu não concordo com uma coisa, eu não posso, nem que seja com toda elegância, no final do culto, falar com o pastor ou com o líder, falando, eu não concordo com isso não. Pô, segura a mão do seu irmão que está do lado. O cara com baita de uma mãozona segurando a minha. Eu não concordo com isso. Também não concordo com segurar a mão de uma outra mulher. Minha esposa é minha esposa, mas nem sempre ela pode estar. Eu fui visitar a igreja. Falta de sabedoria e porque todo mundo faz. Irmão, vamos pôr a mão na cabeça aí. Eu já vi na igreja todo mundo com a mão na cabeça. O que é isso? Não sei. Onde é que Jesus falou isso? Não tem nada na Bíblia. A Bíblia tem 31 mil versículos. 10 mil capítulos. Não dá para esquecer. São 66 livros. Tá? 29, 27 no Novo Testamento e 39 no Novo Testamento e 27 no Velho Testamento. E depois você confira, posso estar falando besteira. Tem trocado os números aí. Foi escrito no período de 1600 anos. Tá? 1500, 1600 anos. Por quê? Quando chegou em Malaquias, o povo de Israel já não tinha profeta e ficou um tempo sem ser escrito, cerca de 500, dá um espaço de 500 anos do Velho Testamento, que finaliza com Malaquias, que é o selo dos profetas, para o Novo Testamento, que começa. Mas o Novo Testamento, na verdade, não foi escrito na época de Jesus. Jesus ninguém escreveu nada. Foi depois que Jesus faleceu, morreu e ressuscitou, né? Vamos falar, morreu mesmo a palavra, falecer é mortais. Jesus é o rei dos reis, ele tinha a vida em si mesmo, ele falou que ia dar a vida e ia pegar de volta. Ele só ia dar a vida para comprar a nossa salvação e pegou de volta. Aí passou um tempo, teve os apóstolos e tal, mas Deus requisitou um homem, não pela sua capacidade, mas porque já era um escolhido de Deus. O apóstolo Paulo escreveu 14 epístolas. Então esses 27 livros e 39 no Velho e Novo Testamento, você dá uma conferidazinha aí, eu tenho aqui, tá? Tem aqui em primeira mão. Só para coisa, acho que é Velho Testamento, Oswaldo Lima. Não pipoca não, hein? Não pipoca não, brother. Eu tenho aqui sempre a mão. Então o que eu quero dizer, irmãos, é isso. O povo de Deus, ele negligencia em não ler a palavra de Deus. A palavra de Deus para eles não vou ficar lendo isso aí não. Então ele chega numa igreja e alguém manda ele fazer alguma papagaiada e ele faz. Sabe por que ele faz? Porque ele está com preguiça de ler uma coisinha ou outra e não é isso que tem que ser feito. Você tem que ler a palavra de Deus na íntegra mesmo, tá? Você tem que ler até a exaustão, não pode cansar. Só que quando você chega numa igreja e aí as pessoas estão, como é que se diz, alienada, parada diante do líder evangélico, acaba, como é que se diz, não satisfazendo as nossas expectativas. Então, é isso aí. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. É isso aí. 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. São 66 livros. E escrito nesse período que eu falei. Quer dizer, tanta coisa na minha cabeça, gente, mas... E o que é importante? Eu li todos eles, li, reli. E hoje eu posso falar com veemência, com muita propriedade. Né? Por que eu não vou a uma igreja? Não é porque eu não vejo mais a igreja, eu não vejo nem na igreja do passado mesmo, porque eu levava doce para a vovozinha. Eu não vejo um estudo de verdade. As pessoas não querem pregar. Eu gosto do pastor Hernandes Dias Lopes. De todos, eu o elegi o mais competente. Porque quando ele fala de Jerusalém, ele fala onde está Jerusalém, a que distância está Jerusalém, qual é o sentido da palavra Jerusalém. Se ele falar de Gate, ele vai falar da cidade do filisteu, do judeu, ele vai fazer ele não vai falar só aquilo que ele leu, ele vai falar um pouco mais. Se eu falar do óculos, eu tenho que falar do óculos, eu tenho que falar quem foi que criou o primeiro óculos, é assim que tem que ser feito. Aonde foi feito o primeiro óculos, ele dá uma pausa naquilo que ele falou e fala a respeito, particularidade do óculos. Isso é estudo. E o que você não vê nas igrejas. Mas eu também não estou mais preocupado com isso. Pego meus livros, vou pesquisar, vou fazer meus estudos, vou me sentir alguma coisa
não inteligente, que inteligente eu não sou, né? Mas é isso aí, gente. Aqui a palavra de Deus é 1 Samuel 17, a história de Filisteu, que vocês sabem no final que Davi meteu-lhe uma pedra na testa, ele não morreu com a pedra, desmaiou. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Eles que comandam tudo, a minha voz, o meu olhar, o meu mover das mãos, ele comanda tudo. Vou segurar esse palito. Se desligar, você pode estar com uma arma pronta para atirar, mas se o cérebro desligar, você não aciona. Esse movimento aqui é que faz com que o tiro saia. Nada mais. Todo o mecanismo depende de um movimento que vem daqui. E aí ele correu, puxou a espada do filisteu, aquela coisa imensa, e só soltou na goela dele, no pescoço, e a cabeça foi para um lado e o corpo foi para outro. Espada super afiada, e assim o povo de Israel sai vencedor. Mas o povo de Filisteu não deixou o povo de Israel depois não, viu? Desde a época de que eles são em Juízes, você vai ver ali, Sansão estava no templo filisteu de Dagon, quando ele derrubou as duas colunas, tá vendo? E aí foi até o final. Chega lá para frente é que os filisteus dão um sossego, um refresco, porque a coisa ficou feia para eles. Mas isso em reis, passado já juízes e tal, e eles, aí você não vê mais se falar de filisteus em determinado ponto ali de reis, aí já não são os inimigos. O inimigo do povo de Israel é a idolatria. Adorar imagem de escultura, deuses pagãos. Esse foi o maior inimigo de Israel, que destruiu Israel mesmo, fez com que Israel tombasse feio, né? É isso aí, pessoal. Já foi feito aí, não é live, não é naive, não é paive, é uma coisa que eu gosto de fazer sempre quando eu sinto vontade no coração, é pregar a palavra de Deus, e pegando aí esse exemplo desse rapaz, que todos os jovens, quem dera que todos os jovens seguissem esse exemplo, inclusive meu filho, né? Não quero um filho que viva só, tem que saber rebocar, colocar, sentar bloco, soldar, parafusar, trocar uma lâmpada, instalar um chuveiro. Um homem tem que ser isso. Aí se quiser ler, ele lê. E se falar, meu filho fala inglês desde os 10 anos. Não ensinei para ele, não sei como é que ele aprendeu, mas fala. Traduz, ele vai falando. Se tiver um americano aqui, pode ficar tranquilo que ele traduz para você. Ele tem 15, 16 anos. Então, mas fala inglês há 4 anos ou mais, que isso aí, há 5 anos atrás já falava. Tem um livrinho para ele, ele estudou, e depois o que aconteceu, eu não sei. Sei que ele fala inglês. Mas isso é muito bom para ele, mas falta angariar mais conhecimento para ficar top. É isso? Fique com Deus.